Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a impressora 3D de resina que a gente adquiriu recentemente, vocês viram nos vídeos passados. Eu vou estar falando um pouco sobre a máquina em si, um pouco sobre os benefícios e as coisas ruins de uma máquina 3D de resina. Vou falar também para vocês como que a gente vai estar utilizando ela aqui dentro da empresa, o que eu pretendo implementar com a compra de uma máquina, de uma impressora 3D de resina. E o modelo da máquina que eu comprei é uma Anycubic Photon Mono X. Eu tô olhando para cá porque eu tô colando algumas informações, tá? Ela tem uma área de trabalho bem pequenininha, tá? Uma impressora 3D de resina é diferente de uma impressora 3D de filamento, como vocês viram no outro vídeo. A qualidade é uma coisa totalmente diferente e a área útil das impressoras de resina é muito, na maioria das vezes, tá? É muito menor do que uma impressora de filamento tradicional. Essas impressoras que mais comuns, né, que são comercializadas no mercado, essas impressoras 3D. Então a área de impressão dela é bem pequena, ela tem 192 milímetros, que dá 19 centímetros, por 12 centímetros de largura, e de altura ela tem 245 milímetros, 24 centímetros e meio. Então é uma área bem pequena, tá? Para que serve essa máquina, tá? Por que eu comprei uma impressora de resina e não uma impressora de filamento? A diferença básica entre uma impressora de resina e filamento é a qualidade do que vai ser impresso, tá? Ela imprime peças bem menores, tá? Mas com uma qualidade extremamente alta. Para vocês terem noção da grandeza, tá? De qualidade ou de resolução dela, ela trabalha com centésimos de milímetro. Então você pega 1 milímetro e divide por 100. Essa é a resolução que ela consegue imprimir. Então ela muitas vezes imprime, né, detalhes que a gente nem consegue, mal consegue, né, ver a olho nu. Você tem que chegar bem pertinho da peça para vocês verem a qualidade da imagem. Eu vou colocar algumas fotos agora para vocês verem sobre as peças, tá, que eu imprimi nela, as primeiras peças que eu imprimi nela. Vocês vão estar vendo a qualidade, tá, do material que foi impresso. Para vocês terem uma ideia também, eu vou mostrar as peças para vocês aqui no tamanho que elas são. Vocês viram na foto com bastante detalhe, mas olha o tamanho das peças. Essa torre Eiffel, esse busto feminino aqui, dá para ver aí, né? E esse, eu esqueci o nome dessa estátua, mas vocês vão saber aí, né? Se alguém souber, coloca aqui no comentário. Essas foram as peças que eu imprimi, essa daqui foi a primeira peça e já vamos lá, vamos para as partes mais teóricas, né? Seguinte, a impressão demora bastante, como vocês já devem saber, tá? Uma impressora de filamento, na verdade, é um pouco mais demorada do que essa, tá? Porque essa daqui imprime camadas de uma vez. Vou colocar um vídeo rápido da impressão dessa torre Eiffel, tá? Como eu falei para vocês, ela imprime de baixo para cima, tá? Então vocês vão ver no vídeo a peça subindo. E vamos para algumas coisas interessantes que tem que ser levado em consideração, tá? Essa impressora não é para todo mundo porque é uma impressora relativamente cara, tá? Então ela tem que ter um objetivo muito específico, porque senão você acaba comprando uma impressora normal de filamento, tá? Então você tem que exigir uma qualidade alta, porque senão não faz sentido. Você pega uma impressora com uma qualidade um pouco menor e você vai pagar muito mais barato, tá? Com uma área de trabalho muito maior que vai te atender perfeitamente. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que a máquina em si é cara, mais cara que as máquinas tradicionais do mercado. Uma outra coisa que eu falei, a qualidade é extremamente alta, então você busca fazer peças muito complexas. Eu recomendo sim uma impressora de resina, mas você não precisa, vai para outra, tá? Uma outra coisa para quem compra impressora 3D de resina, como a área de trabalho ela é bem reduzida, você não consegue fazer muitas peças de uma vez. Então, se você for, por exemplo, fazer peças para venda, tá? Uma peça decorativa, sei lá, uma peça como essa, ou como essa daqui mesmo, que não é tão complexa assim, uma impressora de filamento pode ser que te atenda, tá? Porque com uma impressora de resina você não consegue ter uma escala tão grande porque a área de trabalho é pequena. Então, e o material também é uma outra coisa que a gente vai falar, o que é a resina, né? É uma resina especial que cura, né? Que ela cura, ela endurece com a adição de luz UV, ou luz do sol, ou uma luz UV que é da própria máquina. Então, a resina em si, o quilo, se eu não me engano, custa R$250, dependendo da marca. Vai ter marca mais barata, vai ter marca mais cara, mas vocês terem noção, tá? O quilo, o litro, né? Não é quilo, né? É por quilo. O quilo custa R$250, então uma pecinha dessa aí, sei lá, se pesa 100 gramas, você vai ter um custo aí de R$25. Então, fora o tempo que leva para fazer a impressão, tá?
é uma outra coisa, além, mesmo falando que ela é uma impressora bem rápida, tá? Uma peça como essa, ela demorou 6 horas para ser impressa, tá? Quando eu falo 6 horas, você pode imprimir, acho que na área de trabalho da máquina, se eu não me engano, cabe 4 dessas aqui, tá? Ela é bem estreitinha, né? Vocês conseguem ver, né? Ela deve ter uns 5 centímetros, tá? De largura aqui. Então a base dela consegue colocar umas 4 ou 6 de uma vez, tá? E se eu colocar uma ou 6 de uma vez, uma do lado da outra, o tempo de impressão é o mesmo. É uma coisa extremamente diferente das impressoras de filamento, porque a de filamento, se uma peça demora 1 hora, 2 peças demora 2 horas, 3 horas e assim por diante. Essa não. Se você olhar, se você ocupar, né, aquela área toda da máquina, colocar uma peça do lado da outra, né, olhando de baixo assim, uma peça do lado da outra, e a altura for a mesma, o tempo de impressão é exatamente o mesmo, tá? Isso é uma coisa bacana também, apesar da área ser pequena. Pontos de atenção sobre essa máquina, tá? Essa máquina, a resina que é utilizada nessa máquina tem um cheiro extremamente forte. Mesmo eu comprando uma resina que tem um odor baixo, o cheiro é bem forte, tá? Então não é uma máquina que você consegue, por exemplo, colocar no quarto da sua casa ou na sala da sua casa e deixar imprimindo. Porque o cheiro em si, quando a máquina está fechada, não tem tanto cheiro, mas se você abrir rapidinho a resina para pôr dentro do pote lá, do VET, né, que chama, aquela vasilha, você vai sentir um cheiro muito forte, dá dor de cabeça o cheiro, então você precisa de um lugar bem ventilado. É por isso também, né, que a máquina não está aqui no local que é a fábrica, ela está na parte do escritório, por isso vocês não estão vendo a máquina aqui, e eu estou gravando aqui da fábrica, e a máquina está dentro de um banheiro, tá? Eu adaptei, tinha 2 banheiros lá onde a gente tem o escritório, e um dos banheiros vai ser só para essa máquina, só para essa impressora ficar, que eu vou colocar um sistema de exaustão lá, então o cheiro não vai voltar para o ambiente, vai ficar só lá do banheiro. Não é um banheiro tão pequeno, mas é um banheiro que dá para pôr as coisas lá que precisa, e vai ter a exaustão para fora, tá? Então é uma coisa que você tem que levar em consideração se você estiver pensando em comprar uma impressora de resina. O cheiro é forte, você tem que usar máscara, não por conta do cheiro, tá? Geralmente as pessoas usam máscara para não respingar na pele, porque a resina, ela é tóxica, tá? Não tóxica, você não pode pegar que você vai morrer. Ela tem uma toxicidade, entendeu? É igual, por exemplo, álcool de posto, tá? Gasolina de posto, eles são tóxicos, entendeu? Então não é só porque é tóxico que você vai pegar na pele e morrer, mas evitar pegar no rosto, pegar na mão, também tem que usar luva, tá? Óculos para não respingar no olho, porque algumas pessoas podem ter alergia desse tipo de resina, tá? Até mesmo aquelas resinas que eu utilizo nas tábuas, ela é tóxica em si, tá? Então durante a mistura, antes da peça ficar curada, tá? A peça curada é a peça sólida, tá? Antes da peça ficar curada, a resina ela pode gerar alergia, certo? Outra coisa que eu falei de curar a peça, essa máquina também ela faz a cura da resina através de uma lâmpada. E quando a peça sai da impressora, ela não sai totalmente curada. Então, o pós-processamento, né? Depois da gente tirar a peça lá da máquina, eu vou tentar deixar uma foto para vocês como é que sai, né, da máquina. Após sair, a gente tem que levar para uma câmara UV, tá? Que na verdade é uma luz ultravioleta, né? Você compra uma luz ultravioleta, é tipo uma luz negra, tá? Só que ela tem umas especificações técnicas um pouco diferentes, porque toda luz negra, não, toda ultravioleta é luz negra, mas nem toda luz negra tem a quantidade de lúmina, se eu não me engano, é específico para curar uma peça de resina, tá? Mas enfim, você tem que colocar ou essa peça no sol para curar, tá? Você tem que colocar no sol e ficar virando às vezes um pouquinho para que a resina se solidifique, ou você monta uma câmara ou compra uma câmara de cura, né, de resina, que para quem é mulher vai entender melhor, é aquela câmara que as mulheres põem a unha para secar aquele negócio de resina. É a mesma resina basicamente, tá? Só que essa daqui é um pouco mais barata do que aquela comparado ao volume, certo? Então, falei da resina no cheiro forte, tá? Limpeza das peças. Após as peças saírem da máquina, a gente tem que limpar essas peças com álcool isopropílico, tá? Ou álcool de cereais também, que é o que eu estou utilizando aqui na empresa. Mas mesmo assim, um álcool em si, ele é caro, tá? Tipo, uns R$80 um galão de 5 litros. Então não é muito barato. E você tem que lavar essa peça, tá? Para tirar toda a resina que não se solidificou. Aí depois você vai para a parte de cura, né, na luz ultravioleta. E também uma outra coisa, tá, que por ser uma resina líquida, né, extremamente melequento, todo o processo, tá,
as peças saem perfeitas, só que o pós-processamento das peças é um pouco trabalhoso. Então você vai ter que limpar a peça com álcool, você vai ter que pôr a peça para curar e também você vai ter que fazer uma limpeza geral na máquina, porque não pode ficar resíduos de resina, porque tem algumas lâmpadas que emitem luz UV. Então, se tiver resina lá em estado líquido, ela pode curar e pode virar uma pedrinha na sua máquina, tá? Por isso mesmo que ela tem aquela cúpula amarela, né? Tem máquina que é amarela, tem máquina que é laranja. Aquela cúpula, ela protege da luz ultravioleta, só que ela não protege 100%. Então, se você deixar com a cúpula, você pode até deixar um pouquinho de líquido lá, mas com o tempo vai endurecer e vai formar uma película lá solidificada por conta da luz, ou se a máquina estiver no sol, ela pode calcificar. Não sei se é calcificar a palavra, mas solidificar, curar. Beleza. Kleber, para que você comprou uma impressora de resina se faz peças tão complexas quanto essa? O que você vai usar aí? Eu já falei para vocês algumas vezes sobre molde, eu gosto muito de trabalhar com molde. Eu já tenho uns produtos relacionados à parte de decoração, só que eu quero entrar mais forte nessa parte de decoração. Essa máquina em si, eu vou usar bastante para fazer moldes de silicone, tá? E quando eu vou fazer molde de silicone, eu vou derramar dentro resina epóxi, resina diferente dessa, tá? Resina epóxi, que é a que a gente utiliza nas tábuas, tá? De prancha. E cimento, tá? Fazer vasinho de cimento, fazer vasinho de resina, fazer essas peças. Eu vou imprimir, né? Deixa eu explicar um pouco o processo. Eu vou imprimir essas peças na impressora 3D e faço um molde de silicone. Aí depois eu tiro essa peça e fico derramando ou o concreto ou a resina líquida, resina epóxi líquida, para tirar essas peças sem ser na impressora 3D. Porque se eu fizer um molde, eu consigo fazer as peças muito mais rápido, tá? E muito mais barato do que se fizer uma por uma impressa em 3D. Uma outra coisa que eu vou entrar outros segmentos que eu vou entrar, né? Tudo é voltado para a parte de decoração, deixa eu ver. Tudo é voltado para a parte de decoração. Aqueles ganchinhos de parede que agora tá muito na moda, vários ganchinhos diferentes, ganchinho com formato de elefante, sei lá, tem um monte de formato diferente. Depois vocês vão ver eu fabricando, né, essas peças, esses protótipos, vocês vão ver que é bem bacana, tá? Então é aquele negócio que você parafusar na parede e vira ganchinho de sala, tá? Outra coisa, enfeite de mesa, tipo isso aqui, ó, uma torre Eiffel, a pessoa compra para deixar no escritório, sei lá, aquele globo lá da Disney, dá para fazer várias coisas, tá, com uma impressora 3D. Enfeite de mesa também, vasinho, né, que eu acabei de falar, vaso de concreto e vaso de resina, e porta-sabonete, que o processo de fabricação é exatamente o mesmo de um vaso, tá? Eu vou imprimir uma peça, virar ao contrário, pôr silicone. Se vocês quiserem saber sobre esse processo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Pegando uma peça comum que eu imprimi na impressora, e o processo de fazer um molde de silicone, como é que eu vou derramar a resina ou como é que eu vou derramar o concreto para depois tirar uma peça pronta. Eu acho uma coisa sensacional, eu gosto pra caramba disso. E a outra coisa é para fazer protótipo, tá? Protótipo não só de peças que eu vou fabricar, para fazer algumas outras peças que me auxiliem para fazer uma outra coisa. Por exemplo, eu quero fazer, não sei, eu quero prender as peças na máquina Router CNC de uma forma diferente. Eu quero fazer um grampo, por exemplo. Com a prototipagem rápida, que é uma impressora 3D, eu consigo fazer essas peças complexas, tá? Porque vocês podem ver, não sei se vai dar pra ver, nas fotos vocês viram, né? Mano, a riqueza de detalhes é incrível. Uma coisa que vale lembrar, tá? Não sei se vocês sabem, mas vocês devem imaginar que é assim, ó. Eu tenho uma Router e uma Laser, tá? Ambas as máquinas, as duas máquinas, elas trabalham com o processo de retirar material. Então a gente coloca um bloco de madeira, né, uma peça de madeira, e a máquina retira tudo que não é a colher da peça. Esse é o sistema que a máquina laser trabalha também. A laser o que? Ela recorta tudo que não pertence ao material, o resto vira lixo, tá? E o que sobra é a nossa peça. Nas impressoras 3D, ela funciona de uma forma diferente. Então, a impressora 3D, ela só imprime o que literalmente vai ser usado como peça. Então, por exemplo, tá? No bloquinho de madeira que eu utilizei para fazer essa colher, eu tirei 50% do material do bloquinho e 50% sobrou isso aqui. E 50% foi para o lixo, tá? Quando a gente faz uma impressão 3D, quase que 100% do material que é empregado na nossa peça, ele é aproveitado. Então, por exemplo, se essa peça tem 300 gramas, um exemplo, tá? Essa peça não deve ter nem
deve ter uns 30 gramas no máximo, é bem levinha. Então se essa peça tem, um exemplo, tá? 100 gramas, eu utilizei quase que 100 gramas para fazer essa peça. Você perde um pouquinho às vezes no processo de limpeza, né? Mas eu não vou perder o dobro igual eu perco numa peça como essa, tá? Então, peças muito complexas também, tem detalhes que a gente não consegue fazer numa Rotor CNC nem numa laser, tá? Deixar, por exemplo, uma peça por dentro da outra, você não consegue fazer, numa impressora 3D você consegue. Então, a gama, tá, de produtos que você pode fabricar como impressora 3D, ela é muito alta. Então você tem que pensar se realmente vale a pena você investir numa impressora 3D, o que você quer fazer com uma impressora 3D, a parte de molde em si, tá? Se você quiser um molde com um acabamento mais não tão perfeito, uma impressora de filamento pode atender o seu negócio, tá? E ela é muito mais barata, os insumos, né, os filamentos que são utilizados são muito mais baratos, tá? E a qualidade por si também é um pouco inferior, mas tudo depende sempre da aplicação do seu negócio. Então, respondendo a pergunta aí, eu vou estar utilizando para fazer peças decorativas, algumas, tá? Se tiver tempo de livre de máquina. Vou estar fazendo vaso decorativo, vou estar fazendo gancho, porta-sabonete, vaso de concreto, vaso de resina. Tá utilizando na prototipagem, tá? De algumas peças que eu vou estar utilizando na Rotor CNC. Também tem um outro projeto bem bacana que eu vou estar utilizando algumas peças que eu mesmo modelei no 3D, tá? Então não teria como fabricar essas peças numa Rotor CNC ou numa laser, tá? Só numa impressora 3D. Eu vou mostrar a aplicação, tá? Dessa peça de protótipo que eu vou estar fazendo para utilizar na CNC, para utilizar na Rotor. Então eu estou combinando, né, várias máquinas automáticas, tá, para fazer um produto ou uma linha de produto com uma qualidade superior. Muitas pessoas conseguem combinar de forma muito harmoniosa essas três máquinas, tá? As pessoas mesmo que fabricam máquinas Rotor CNC tem geralmente impressora 3D, porque muitas peças que eu tenho nas minhas máquinas, tá? Nas minhas Rotors, que eu comprei de empresas, não é tipo de pessoa que monta, são empresas mesmo, eles têm peças lá que foram feitas em impressora 3D. Então você vê que uma coisa completa a outra, tem elementos de uma máquina que foram impressos na outra, até mesmo chapas de alumínio que foram utilizadas nas máquinas Rotor CNC foram cortadas numa máquina laser. Então você vê que uma máquina completa a outra, uma máquina meio que monta a outra, e se você tem a possibilidade, tá, de combinar essas máquinas dentro da sua empresa, você abre o seu leque, tá, de possibilidades para um mundo totalmente novo, tá? Lembra do vídeo passado que eu falei sobre foco, tá? Não vai ficar atirando para todas as direções, agora só porque eu comprei uma máquina uma máquina 3D, eu vou fazer peça decorativa e vou abandonar o meu negócio que me trouxe até aqui. Pelo contrário, tá? A máquina ela tem que sempre agregar ao que você já faz, tá? É claro que uma máquina 3D, bem possivelmente, eu não encontrei nenhuma aplicação ainda que vai melhorar o processo de fabricação de uma tábua de corte, que é o meu forte hoje. Mas os outros nichos de mercado que eu estou começando a me inserir, ou que eu já estou inserido, mas de uma forma mais leve, eu consigo dar mais atenção, consigo dar mais qualidade e me aperfeiçoar melhor nos outros nichos que eu quero entrar. Como eu disse, você tem que ser sempre o melhor, ou sempre a referência do nicho que você está trabalhando. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar para vocês. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a máquina, qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Esse bate-papo que a gente tem é muito bacana. Curte esse vídeo, galera. Se você não é inscrito no canal, tem muita gente que vê os meus vídeos, vê todos os vídeos e eu vejo que não é inscrito, que aparece para mim, quem comenta e não é inscrito. Então se inscreve aí, pô, dá uma força pra gente, deixa o like no vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais.